fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João, capítulo 5, versículos 1 ao 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada de Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Que queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina. Quando a água agita, quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama, anda." No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar a tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus porque fazia tais coisas em dias de sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras iluminem nossas vidas, perdoando nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, a palavra do Senhor Jesus nos mostra e nos conta uma história muito interessante, que ali havia uma piscina, e de vez em quando um anjo descia, balançava aquela água no borbulhar, uma pessoa doente entrava naquela água e saía curada. Mas ali havia um homem que sofria de uma enfermidade há mais de 38 anos, conforme a palavra está nos dizendo. E todas as vezes que ele tentava entrar na água, ele não conseguia, porque sempre alguém entrava na frente dele. Jesus, vendo a situação dele, se compadeceu e disse: "Tu queres ficar curado?" Ele disse: "Sim." Aí ele contou o que havia acontecido. E aí Jesus disse a ele: "Olha, pega a tua cama e anda." No mesmo instante ele pegou a cama dele e começou a andar. Só que aí muitos ficaram ali preocupados, porque isso aconteceu num dia de sábado, e os judeus não achavam certo fazer algo em dia de sábado. Perguntaram ao homem: "Hoje é sábado, não te é permitido carregar a tua cama. Quem foi que te disse isso?" E ele não sabia quem tinha sido feito aquilo ali com ele, mas foi Jesus. Dias depois, Jesus encontra ele no templo e falou para ele: "Olha, você está curado. Então, fique em paz, tome conta, não voltes a pecar,
porque pode te acontecer coisa pior. E com isso os judeus clamaram logo um jeito, porque eles não concordavam com Jesus em fazer tais curas ou qualquer uma outra coisa em dia de sábado. O que nós devemos tomar como lição quando Jesus disse: olha, tome cuidado, não voltes a pecar, porque pode te acontecer coisa pior. O que significa isso? Significa, meus irmãos, quando nós recebemos uma graça, recebemos uma cura, enfim, seja qual for o tipo de graça que nós recebemos na nossa vida, pelo Senhor Jesus, que nós deixamos de fazer as coisas erradas e estamos vivendo numa vida justa de retidão. Então, Jesus está nos alertando também que nós devemos tomar cuidado para não voltarmos a pecar, porque muitas vezes a gente faz um pecado, para de fazer aquele pecado, mas muitas vezes a gente volta a fazer o pecado novamente. Então Jesus está nos dizendo: tome cuidado, não voltes a pecar, porque pode acontecer coisas piores, ou seja, a gente ganhou aquela graça, recebeu uma cura em determinada situação, o problema foi resolvido, mas a gente não escutou Jesus. A gente não escuta a palavra e não guardou a palavra com obediência, que é o que precisamos fazer para não cairmos mais em pecado, não cairmos em tentação, porque poderá nos acontecer coisas piores, ou seja, manchar a nossa alma, vir a perder a nossa alma definitivamente. E isso não podemos permitir. Precisamos crer que Jesus é o Senhor e que Ele pode tudo. Quando alguém se ajoelha